Pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 18 a 24 de outubro, últimos dias aí do período libriano que estamos. Começamos uma semana com uma oposição entre Mercúrio e Urano, o Mercúrio aí no seu movimento retrógrado, né? Então não estranhe se alguns telefonemas um tanto inesperados ou que voltam de gente voltando a fazer contato, de algo assim que seja meio inusitado, aquele telefonema fora de hora, você está atendendo a porta, toca o telefone, né? Algumas coisas de desencontro envolvendo Mercúrio, numas situações um tanto repentinas de comunicação que ficam já presentes nesses últimos tempos que o Mercúrio já vem retrogradando, e ainda mais com a oposição com Urano, que é um desafio no sentido do ritmo do nosso mental, né? É um desafio com as questões de comunicação, com as informações muito rápidas, né? Já houve essa oposição algumas semanas atrás, porém como Mercúrio vem em retrogradação, ela volta. Então às vezes a informação, o contexto de algo que é falado, às vezes a pressa de entender ou a pressa de falar pode fazer com que a gente entenda intermitente, né? Intermitente com a informação, uma coisa fica pela metade. Ele falou uma frase e a gente pega a metade da frase por causa da velocidade ou de algo que envolve uma certa ansiedade em compreender a pessoa, ou sai um pouco do contexto do assunto e a gente está pensando num outro tema. Muitas vezes tem essa discrepância de comunicação. Vale um cuidado com radicalismos no tom, como a gente fala, né, para não agirmos de forma um tanto intempestiva com o que é diferente, em especial, já que Urano é um planeta associado ao que é fora do padrão. É um desafio em lidar com certas inovações, com certos pensamentos diferenciados. Vale um cuidado para não termos uma postura difícil de comunicação com o que é diferente, de compreender mentalmente o que é um tanto fora do padrão. Geralmente a oposição Mercúrio-Urano faz a gente perceber que não é tão para frentex assim, ou algumas pessoas podem ter desafio com um lado nosso um tanto original ou fora do padrão. Então vale essa atenção nesses tempos. E é uma oposição que, como envolve comunicações, troca de informações, requer cuidado na velocidade delas, né, no sentido da ansiedade em explicar alguma coisa, por exemplo, e também na tentação de não sermos radicais com alguma opinião. Além do que, as questões tecnológicas, as ferramentas de trabalho associadas à comunicação, elas são um pouco suscetíveis a variações, dá aquela intermitência, dá algum problema no sistema. A gente pode, às vezes um computador, um celular, uma coisa que a gente estava meio de lado volta a funcionar, ou a gente volta a mexer com aquilo. É possível algumas revisões em sentido de consertos, ou algo que a gente possa ter alguma surpresinha num sentido de comunicação, algo que cai o sistema, ou algo de tecnologia e de inovador que não vem muito bem, a gente dá uma certa pausa, vamos manter um pouco o convencional enquanto a coisa não se resolve nesse sentido. Então, são situações que Mercúrio retrógrado provoca numa oposição com Urano, num sentido também do ritmo do contato com as pessoas. Então, às vezes um encontro, uma coisa que está marcada para um dia a gente desmarca, mas também algumas situações de surpresa ficam suscetíveis a acontecer também. Um exemplo sinalizado aí dessa oposição Mercúrio-Urano foi a própria questão do jogador Robinho, né? As mídias sociais, a imprensa, levantando uma voz forte de uma certa indignação em função de um caso antigo. Olha o Mercúrio retrogradando aí em Escorpião, né? Uma notícia antiga, uma situação antiga de condenação por estupro que o jogador teve, e uma mobilização aí de mídia, de imprensa, de noticiário para questionar o ocorrido, por que estariam contratando um jogador acusado não, condenado por um crime em outro país, né? Então já teve aí uma sinalização com Mercúrio associado a mídias, associado à comunicação, imprensa,
opondo Urano, né? Bem um contexto também associado às próprias mídias sociais, tecnologias de modo geral, então criando esse afronte diante de um tabu, diante de um fator polêmico, né? Diante de uma certa voz coletiva que embate uma situação, né? Embate um fator coletivo social. Aí já é uma sinalização desse tempo do final da semana para cá, com o início da semana dessa oposição de Mercúrio com Urano. Então já bem sinalizado. E Mercúrio em Escorpião, toda uma questão de algo associado a tabu, a uma polêmica sexual, a um crime, na verdade, sexual, né? Então toda uma correlação já com essa evidência astrológica. E também, no nosso contexto pessoal, essa oposição Mercúrio-Urano não tirarmos do nosso sério diante de assuntos que envolvam questões midiáticas, que envolvam os grupos de WhatsApp, que envolvam trocas de informação também, né, num sentido para a gente não se desgastar de maneira excessiva com coisas tão atreladas ao distante, a gente não sair do nosso mundo real, no sentido do dia a dia, de contextos pessoais, por certas superficialidades que a gente tenha em contato à distância, em contato virtual, coisas que não sejam tão do nosso mundo, digamos assim. A semana começa com uma quadratura entre Marte e Júpiter também. Júpiter é um planeta associado ao conhecimento, então muitas vezes a gente pode perceber um certo viés de soberba, prepotência, eu já sei algo, já sei disso e não precisa me falar, né? Algo nesse sentido em relação ao que ao que outras pessoas sabem, ou a gente entrar numa zona de conforto do conhecimento que a gente tem e não baixar um pouco a crista para compreender que tem algo mais suscetível para a gente aprender, trocar, né? Não vale essa atenção também. Marte também vem retrógrado por Áries, forma um aspecto tenso com Júpiter. Então isso tem um desafio no compreender também o que as outras pessoas sabem, né? no lidar um pouco com a questão de uma certa diplomacia. Atenção para não afrontarmos situações só porque a outra pessoa bota uma banca, né? Se ela botar uma banca, azar o dela, deixa ela falar com a parede, baixa a guarda, deixa lá, não gasta energia com prepotência de gente que banque algo no sentido de conhecer. Marte em aspecto tenso com Júpiter é isso, uma tensão com verdades absolutas, sabe? Às vezes você vai lá num mecânico, ele fala para você, você só vai resolver isso na minha oficina, sabe? Essa coisa meio de se sentir um pouco o individual da verdade, tá? Então, às vezes você vai sondar outro lugar, sondar outra resposta, a pessoa vai te embasar um conhecimento, né? Então, vale essa atenção para não ficarmos um tanto presos a verdades específicas de alguém ou de um lugar ou de uma única opinião, né? Que seja a condutora da verdade, digamos assim. Então, esse desafio, né, de saber dar uma compreensão para não afrontarmos tanto certas verdades, ou digamos assim, não botarmos certa banca de algo que a gente conheça como algo realmente contextual, né? Na astrologia mesmo, no meio astrológico, tem muitos que essa posição astrológica é assim, 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 né? Então, calma, não é nem sempre assim, depende do mapa astral do fulano, depende da posição do regente da casa do ciclano, né? Então, todo um contexto de verdade absoluta requer cuidado. Então, nesse sentido, uma ponderação para que a gente possa ter uma compreensão com o que está sendo muito estabelecido com certa veemência, digamos assim. Isso sem falar naquelas pessoas que prometem mais do que podem, né? Que Júpiter tem um fator da expansão, né? O lado positivo de Júpiter é a expansão, é o grandioso, né? Aquilo que tem um certo idealismo, ok. Porém,
quando tem um certo exagero, né? Às vezes a pessoa promete algo mais do que pode. Eu vou entregar o carro, o seu equipamento com uma resolução, né? Algo resolvido, não vai ter mais problema e não adianta nada. Então, todo um cuidado também com excessos, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma venda para você, e ainda mais campanha política, né? Candidato que vai oferecer auxílio estadual, né? Coisas desse sentido, né? Que você vê que não vai acontecer, né? Coisas que não são da alçada do governo, da prefeitura, e sim do estado ou federal, e o candidato não vai fazer aquilo. Você vê isso, você vê que tem uma alucinação política ali, né? Então, esse tempo de Marte quadratura Júpiter vale atenção também para não entrarmos nessas conversinhas alucinógenas exageradas de quem tenha verdades estabelecidas também. Por outro lado, é uma semana que tem bons aspectos de Vênus. No caso, a gente falou da quadratura do Marte com Júpiter, porém, Vênus faz um bom aspecto com Júpiter essa semana. Faz um trígono com ele, né? Dentre outros bons aspectos que também faz com Saturno e Plutão. Mas dentro desse contexto que a gente veio comentando sobre o aspecto com Júpiter, é um planeta associado a conhecimentos, é um planeta associado à expansão, a um lado idealista, né? A um lado cultural, as questões burocráticas, as questões atreladas a estrangeiro. Com Vênus em bom aspecto, é um favorecimento para esses temas, para uma expansão de conhecimento, para a gente se inspirar em quem traga conhecimento, aí já dá uma melhorada, né? Às vezes você pode ter aquele conflito que o Marte pode elucidar de quem bota uma certa verdade, né, no sentido geral, mas quando a gente percebe pessoas que podem trocar conhecimento com a gente, ou agrega informação, agrega conhecimento com uma certa harmonia a gente pode associar a Vênus, né, receptividade, a gente pode associar a Vênus, contexto aí de parceria, por exemplo. Às vezes a pessoa pode mostrar conhecimento, mas ela querer uma integração, querer ouvir o que você fala, ter um feedback, ter um retorno seu, né? Então, é um bom aspecto nesse sentido, a gente achar inspiração para quem traga conhecimento. Aliás, uma semana bastante elucidativa para isso. Por quê? Tanto Vênus com bom aspecto com Júpiter e Marte em aspecto difícil da quadratura, a gente pode separar um pouco o joio do trigo. É ótimo para a gente ter parâmetro. Então a gente vê quem está botando banca e quem sabe realmente de maneira efetiva, ou quem está disposto a harmonizar os conhecimentos ou a partilhar os conhecimentos que tem de forma harmônica, receptiva, e aqueles um tanto agressivos, pistolas, que podem se achar, digamos assim, né? Ou colocar uma certa imposição de verdade. Então a gente pode ficar mais perceptível das diferenças de conhecimento, de informação. Isso pode valer para o nosso dia a dia, quando a gente vai comprar alguma coisa, pesquisar mercado de algo que a gente queira adquirir, a pessoa vai colocar, olha, isso é assim, 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 por isso e por isso. Eu te dou a garantia disso, porque eu sei que isso é assim, 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 e deixo você à disposição para pesquisar outros lugares. Então aí você vai vendo quem está falando de forma coerente, quem está dando embasamento, conhecimento, e você vai perceber outra pessoa lá, não, porque o meu é melhor, não sei o que, você não vai achar outro em lugar nenhum. Esse tom aí de certa esse certo individualismo, né, do se achar, a gente vai notar, porque tanto Vênus forma um bom aspecto com Júpiter, quanto Marte faz um aspecto difícil com Júpiter. Então essa distinção costuma ser mais nítida, costuma ser um pouco mais fácil, ou pelo menos mais notória, em função de Júpiter formar dois aspectos diferentes, tanto com Vênus quanto com Marte. Isso nas relações também, então vale também a maneira diferenciada de tratar certos assuntos no lado afetivo, né? Compartilhar gostos culturais, então situações que de certa maneira
também possam atrelar a negócios, a investimentos, a gente colocar na balança e perceber que um está mais suscetível e outro está mais de lado ou não muito viável em função de como a gente trata. A gente vai perceber mais harmonia e tensões em mesmos assuntos, e isso ajudar em certas ponderações de maneira geral. Eu citei do aspecto de Vênus com Júpiter, ele é mais ao início da semana, desde o domingo até a terça-feira. Ele se estende até ao longo da semana, mas vai dar uma enfraquecida. O outro aspecto da semana entre Vênus e Plutão é na quarta-feira. Vênus em aspecto com Plutão, ele favorece um aprofundamento das relações, ele é positivo na questão de alguns tabus, de tratarmos certas intimidades, de abordarmos questões que tenham um fator de direção em relação a algo que a gente tinha uma dificuldade de lidar, de tratar com um pouco mais de intimidade. Então esse aspecto que Vênus faz com Plutão, ele é um fator de aprofundamento de questões um pouco mais íntimas associadas às nossas relações, impacta num contexto de transformar a maneira de como nos relacionamos também, né? Mesmo que de uma maneira sutil, mesmo que de uma maneira que requeira uma certa intensidade ou mudança brusca de conduta. Então, envolve também essa condição. Tá? Já vemos essa situação de Vênus em bom aspecto com Júpiter no começo da semana. O bom aspecto de Vênus-Plutão tem esse contexto de entrarmos em certos contextos mais íntimos. É positivo para abrirmos um assunto numa terapia ou numa vivência de temas espirituais, numa troca de informações com grupos que abordem assuntos associados ao nosso íntimo, especialmente para quem vivencia essas áreas, atrelados à terapia, atrelados a autoconhecimento, por exemplo, né? Então, tudo que de certa maneira envolva uma reciclagem emocional, digamos assim, né? Um mexer com certo vespeiro, mas de uma maneira mais harmônica, com certos antes-fantasmas ou antes-assuntos um pouco mais delicados, mas que de certa forma a gente possa se sentir mais confortável de ou enfrentar ou lidar de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais regeneradora, digamos assim. Aliás, no coletivo, esse aspecto de Vênus-Plutão continua favorecendo as questões que envolvam tabus, assédios, né, polêmicas, preconceitos, ajudam numa direção atreladas a um bem resolver questões sobre esses temas. Então é um fator positivo também nessas esferas mais amplas de temas coletivos, causas que de alguma forma também possam ser favorecidas para algum tipo de resolução, consenso, de maneira geral. O outro bom aspecto que Vênus faz é com Saturno, que é uma condição para percebermos quais relações são efetivamente reais e sólidas, quais relações a gente pode levar a sério, é positivo para consolidar parcerias ou pensar a longo prazo contratos ou contato com pessoas ou atividades ou pensar um curso longo ou um projeto de trabalho, um projeto material médio e longo prazo. Então, o Saturno ele é associado a um padrão, a um longo prazo. Quando Vênus faz esse aspecto, isso pode ajudar no entendimento de certas relações, parcerias, até na vida a dois, de fazer planos a longo prazo com quem a gente gosta. Olha que interessante. Então, quem está junto também pode ter esse fator de ser levado mais a sério pela pessoa que gosta, ou, enfim, consentir com algo para um projeto adiante, ou também cair em si e ver quem está te levando a sério e quem não está. Então, nesse sentido, é algo que vale esse contexto de maneira geral. Então, Vênus, bom aspecto com Saturno, também é importante para levarmos mais a sério assuntos de quem a gente gosta, de quem a gente se relaciona, de quem a gente tem um elo maior, e também para
entrar com um pouco mais de responsabilidade nesses assuntos, entrarmos com uma tratativa de atenção e foco diante de questões junto a pessoas que a gente tem mais elo. Nesse sentido, também favorece algumas consolidações de algo que já vem pendente em relação à convivência com quem a gente é mais próximo, ou mesmo a consolidação de algum projeto a dois, ou em parceria. Então, uma condição positiva nesse período de bom aspecto entre Vênus e Saturno. Com Vênus em bom aspecto, tanto com Júpiter como com Saturno, são situações positivas para também lidarmos com pessoas mais centradas, mais conhecedoras, que tenham um certo positivismo, que não sejam tão ranzinzas, né? Especialmente Vênus-Júpiter é um fator interessante para quem traga idealismo, quem agregue conhecimento para nós, né? Quem traga um certo contexto que não seja tão ranzinza, de certa maneira, como às vezes a gente pode perceber no começo da semana, naquele aspecto da quadratura Marte com Júpiter. Vênus, em bom aspecto com Júpiter, traz uma certa inspiração, traz uma certa função de positivismo, às vezes, que uma pessoa inspira na gente, né? É bom para contato com professores, com gente que traga conhecimento de certa maneira prazerosa para nós, num sentido geral. Já o Vênus em bom aspecto com Saturno é um contexto de responsabilidade. Então você sente que precisa ter mais responsabilidade no tratar de certos assuntos, ou mesmo com pessoas que estejam levando você a sério. Então você nota que aquela pessoa, às vezes ela está te dando uma aula, você vê que ela está tratando o assunto sério com você. Às vezes um negócio, o gerente do banco, você vê que ele está falando de forma ponderada, séria, com responsabilidade. Isso vai ser pesado essa semana. Vai ser considerado, digamos assim, essa semana. As pessoas que têm uma responsabilidade com a gente, um senso prático também com a gente, que não sejam tão melindrosas, ou com certas vaidades, ou com certas cri-cri, certas manias muito pessimistas, mas que mostrem um senso prático de maneira geral. Favorece um fator também da estética, um cuidado, um tratamento, né? Algo nesse sentido, porque Vênus está bem aspectado com 3 planetas, na verdade, Júpiter, Saturno e com Plutão. Aliás, por falarmos em tabus, conceitos, transformação, regeneração, nós temos o ingresso do Sol em Escorpião essa semana, na quinta-feira, horário de Brasília, 19 horas e 59 minutos. Então, antes disso, na quinta-feira, bebês que nascerem ainda naquela ponderação entre o azul, o amarelo, ou o berço do lado direito ou o berço do lado esquerdo, ainda tem um contexto libriano. A partir das 19h59 de quinta-feira, no dia 22, já teremos aqueles bebês escorpianos observadores, ou pelo menos com aquele olhar penetrante. O Sol em Escorpião sempre tem um fator de profundidade. Escorpião é um signo fixo, assim como é Touro, assim como é Leão, assim como é Aquário. Signos fixos são aqueles que estão no meio da estação do ano. Por isso, um contexto mais de profundidade, zona de conforto. Então, com o Escorpião, nós estamos no meio do outono no hemisfério norte e da primavera aqui no hemisfério sul, onde estamos. Então, essa questão da intensidade da estação, um tanto o meio dela, né? Você não está nem iniciando nem terminando. Então, é um certo ápice no sentido da essência da estação, e por isso signos fixos têm esse desafio do alternar, o variar, do sair de uma zona de conforto de certa maneira. Com o Sol em Escorpião, nós temos um momento ainda associado a essas questões que envolvam tabus, polêmicas, né, intimidades, assuntos atrelados a conceitos, a fatores de maior profundidade no sentido coletivo também. Então, envolve essa sensação de também um certo íntimo, algo mais impactante, atrelado a tabus, atrelado a certas
transformações num sentido de contexto pessoal sobre temas, né? Então, também fica suscetível a um momento em que esses fatores fiquem mais elucidados, a gente possa notar num coletivo as polêmicas sendo postas à mesa, ou até assuntos mais íntimos ou assuntos mais atrelados a tabus, atrelados a um certo conceito estabelecido, que sejam colocados na mesa, inclusive no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos elos também. De alguma forma, sai um pouco do baú algumas coisas lá guardadas, algumas coisas lá atreladas a um elo ou que possam ser regeneradas de alguma maneira. Uma condição também de tratarmos assuntos íntimos de forma diferente, de uma maneira diferenciada. É uma semana que a gente vê que Mercúrio também se aproxima de uma conjunção com o Sol, uma chamada conjunção interior. Então, por ele estar retrógrado, algumas polêmicas, alguns assuntos de esclarecimento pendente podem vir à tona junto dentro dessa condição escorpiana, digamos assim, né? Resgatarmos assuntos, resgatarmos alguns temas pendentes a esclarecer que envolvam o nosso individual, a nossa essência, né? Será que é isso que eu quero continuar fazendo? Será que é algo que eu sou isso que eu estou nesse trabalho ou nessa relação? A gente entra num contexto também de reavaliar ideias, de voltar a falar sobre coisas que nos diz respeito para outras pessoas ou no trabalho. Olha, essa função eu não sei se é isso, eu estou pensando num jeito diferente de fazer algo. A gente também resgata temas pendentes. Lembra aquilo que a gente tinha tratado? Será que não é hora de tratar de novo porque a minha posição não pode ser mais dessa maneira? Existe esse contexto bastante elucidativo nesse tempo do ingresso do Sol em Escorpião, mas principalmente por também Mercúrio estar no signo e se aproximando ao Sol até o final da semana que vem. Então, envolve essa conotação também nesse período escorpiano, digamos assim. Aliás, a questão da retrogradação de Mercúrio e essa conjunção que se aproxima com o Sol ao longo da semana é um indicativo também de resgatar questões pendentes que envolvam nossos contextos, nossos assuntos de maneira geral, até atrelados a outros períodos de Mercúrio retrógrado. Um deles ali por fevereiro e março desse ano, e também junho, julho desse ano, quando Mercúrio retrogradou. Então, questões que de alguma maneira estão atreladas a essa época, não estranhem se surtirem à tona num contexto pessoal de nosso dia a dia ou de algo pendente que a gente tenha a esclarecer. Ou até temas do ano passado, ali em torno de novembro e dezembro também ficam um tanto elucidados. A semana termina com a Lua crescente em Aquário, uma fase lunar positiva para desenvolvermos questões, tratarmos assuntos que dão uma certa direção para vínculos, para assuntos pessoais que agreguem questões coletivas, um fator de inovação, de aceitarmos certas diferenciações, um fator de integração com grupos, já que Aquário tem esse simbolismo, nossas amizades também, um fator que envolva temas atrelados a amigos ou a grupos ou a causas de maneira geral, um certo voluntariado nosso. Então, é a fase lunar positiva para um andamento, uma direção de ideais ou de projetos, mas também um contexto do diferenciado, um contexto do que é um pouquinho fora do padrão também, que traga um senso de inovação, novas ideias, um senso coletivo, um integrar com grupos, um trocar contatos, um fator também de valorizarmos novas convivências ou retomarmos elos com amigos, ou algum projeto, alguma questão, agregando aí um senso de grupo, um senso coletivo, associações ou questões que de alguma maneira façam-nos sentir integrados com um propósito ou com uma causa também. Bom, pessoal, este é o Céu da Semana, de 18 a 24 de outubro, semana que a gente faz aí a transição de Libra para Escorpião na quinta-feira e também
de aspectos que, de certa forma, possam dar um redirecionamento em questões importantes para nosso contexto pessoal. Quero agradecer de todo o coração a atenção de vocês, pelos posts do Instagram, pelo me acompanhar no IGTV, no próprio YouTube. Ótima semana a todos vocês. Um abraço.